Cristo ressuscitou, Ele verdadeiramente ressuscitou. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje a gente ouviu o Evangelho da ressurreição, o Evangelho segundo Marcos, o primeiro Evangelho escrito, segundo hoje se entende. E nesse Evangelho a gente ouviu uma frase que, dita fora de contexto, ela não soa nada bem. A gente ouviu uma frase que, dita fora de contexto, ela faz o nosso coração desfalecer, ela faz a nossa esperança sucumbir, ela faz a gente desesperar. E essa frase é: Ele não está aqui. Essa é uma frase que, se eu dissesse ela para vocês aqui hoje, agora, aqui, olha, vocês procuram Jesus o Nazareno, Ele não está aqui. Essa frase deixaria vocês tristes, com certeza. Ia gerar no mínimo uma desolação no coração. A gente procura Ele, mas Ele não está aqui. Vocês iam pensar: ora, e agora, para onde é que a gente vai? Essa é uma frase muito importante. E como eu disse, se ela é dita ou ouvida no contexto errado, ela pode ser a mais desoladora das frases. Ele não está aqui. Mas graças a Deus o contexto mostra que essa frase, que poderia ser a mais triste, a mais horrível, a mais horripilante, é na verdade a frase mais feliz, a frase mais alegre, a frase que faz a gente saltar de alegria. Essa frase: Ele não está aqui. E o que faz essa frase ser uma frase de júbilo, uma frase de alegria? O que torna essa frase uma frase de regozijo? É um lugar onde Jesus não está. É isso que determina se essa frase é uma frase de tristeza ou se essa é uma frase de alegria. Para nós é uma frase de alegria. E que lugar é esse em que Jesus não está? É o túmulo, a gente sabe. Jesus não está aí. A gente sabe que é uma boa notícia, né? A gente ouve que a Páscoa ela é uma boa notícia, e a gente ouve que a gente deve se alegrar na Páscoa. Mas por quê? Por que afinal isso é uma boa notícia para a gente? Que é uma boa notícia para Jesus, isso é certo. Ele estava morto e reviveu, uma coisa boa para ele. Mas por que isso é uma boa notícia para a gente? 2000 anos depois, a milhares de quilômetros de distância, que impacto isso tem para nós? Primeiro, deixa eu dizer, é uma boa notícia, tá? Confia em mim, essa é uma boa notícia. É a notícia mais feliz da história, também para a vida de cada um de nós. Essa é a notícia que todo ser humano que já pisou na face da terra queria ter ouvido, sabendo ele ou não, conscientemente ou não. Essa é a notícia que todas as pessoas anseiam. Essa é a notícia que todas as pessoas já ansiaram, sabendo disso ou não. É a notícia da vida de vocês, é a notícia da nossa vida, e é nessa notícia que a nossa alegria deve estar baseada. É essa notícia que deve modelar a nossa visão das coisas. Mas deixa eu me explicar melhor. Por que o contexto muda? Por que Jesus não estar no túmulo é uma boa coisa? Qual que é o impacto disso? E por que essa notícia é a notícia que todo mundo espera, consciente ou inconscientemente? Ela é uma boa notícia pelo seguinte fato: nós ouvimos na Sexta-feira Santa que sobre Jesus foi depositada toda a disfunção humana. Tudo o que o coração humano é capaz de fazer foi colocado sobre Jesus. Sobre ele foi posto tudo o que causa a desgraça que há dentro da gente e ao nosso redor. De forma bem concreta, tudo aquilo que você vê quando liga o RJ, o Bom Dia RJ pela manhã, tudo que é desgraça que a gente consegue enxergar aqui e em outros lugares, e mais, tudo que é desgraça que a gente enxerga ou deveria enxergar dentro da gente, foi posto sobre ele. Foi posto sobre o corpo dele. Tudo isso foi posto sobre ele. Violência foi posto sobre o corpo dele. Injustiça ativa e passiva foi colocado sobre o corpo dele. Omissão
malícia do coração, indiferença, fome e sede. Ele padeceu fome e sede. Carência, ele foi desnudado. Pobreza, miséria, má fama, ou seja, tudo que a gente consegue enumerar e dizer, olha, isso está de errado, isso não está certo. Tristeza, solidão, abandono, tudo que a gente vê nesse mundo, e como eu disse, que a gente vê e deveria ver dentro da gente, especialmente isso, foi colocado sobre o corpo dele. Isso é o que o túmulo significa. O túmulo é isso. Aliás, a gente está cercado de túmulo. A gente está cercado dos indícios da morte. São todas as coisas que eu falei quando a gente olha ao redor. Jesus então desceu à morte com essas coisas. Essas coisas o levaram à morte. Ele arrastou essas coisas junto com ele. Essa foi a noite, o entardecer da vida de Jesus, a noite escura da sua alma. Tudo isso que a gente pode ver, sofrer e praticar de forma dispersa foi concentrado na alma inocente e no corpo do Filho de Deus. Mas aí o texto bíblico de hoje, o texto bíblico dessa manhã, ele diz: o sol nasceu. Ele diz: o sol nasceu e diz que ele não está mais ali. Ou seja, ele foi levantado. O Redentor agora ele vive. Isso significa o quê? Que todas essas coisas que eu acabei de falar aqui não puderam segurar ele na morte. Nada disso pôde segurar. Todas essas coisas, ele sendo todo o poder contra ele, não puderam reter ele. Todas essas coisas não tiveram a palavra final. Jesus arrebentou todas essas coisas, como alguém faz com cordas. Ele dilacerou tudo isso. Ele saiu, elas não prenderam ele. Ou seja, todas essas coisas, elas foram vencidas. Ou seja, tudo o que produz desgraça na criação, seja a morte, que é o termo, que é o final, mas todos os indícios da morte que a gente já enxerga agora nessa vida e sente, tudo isso, mais tudo que de mal existe em nós, foi vencido. A ressurreição, então, não é uma boa notícia só para Jesus, que impacta a vida individual dele ali, mas significa que ele venceu toda a disfunção humana. Ele venceu aquilo que o pecado pode realizar. Ele venceu a morte de modo que nada disso mais tem palavra final. A violência não tem mais palavra final. Jesus venceu isso pela ressurreição. A fome, a sede não tem mais palavra final. Jesus venceu isso pela ressurreição. A ira, o ódio, a solidão, o abandono, o escárnio, cadê? Cadê a própria morte? Ele venceu. Ele não está mais sobre essas coisas. Ele não está mais ali. Então, o mal que a gente experimenta nessa vida e testemunha e pratica de tão variadas formas, que a gente vê ao redor de nós de tantas maneiras, nada disso mais tem a sua palavra final, porque começou o amanhecer. Começou o amanhecer. A escuridão do mundo passou. A gente está agora no amanhecer, a gente está agora no nascer do dia. Jesus, ele é o início da nova criação. Então a nova criação ela não é algo só lá para o futuro, mas já começou com a ressurreição de Jesus há 2000 anos atrás. Uma nova humanidade, um novo mundo já começou a ser criado. E a nova criação também nos atingiu. A nova criação também nos alcançou. Quando a gente ouve a mensagem da ressurreição e crê nela, e dá o devido crédito, e não deixa ela entrar no ouvido e sair no outro, e vive a partir dela. Quando a gente é batizado, a gente passa a fazer parte desse corpo ressuscitado de Jesus. Nós já fomos feitos nova criatura, nós já fomos feitos cidadãos desse novo mundo, dessa nova criação que está chegando. É por isso que o apóstolo Paulo diz: purifiquemos o velho fermento. Vocês já são nova massa.
Então a gente deve guardar essa festa da Páscoa não com o velho fermento, não com o velho fermento da inimizade, da malícia e da maldade, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. A Páscoa era o amanhecer, amanheceu. De noite, como diz o salmista, vem o choro, mas pela manhã vem a alegria. O salmista, mal ele sabia, quando ele escreveu essas palavras, ele estava falando de uma aflição particular do coração dele. Ele não sabia que o seu sentido profundo estaria na ressurreição de Jesus, que o sentido profundo dessas palavras se cumpririam no amanhecer e na alegria da ressurreição. Essas palavras do Salmo se cumprem em Jesus, em quem ao anoitecer da cruz sucede a alegria da manhã da ressurreição. Nós vivemos agora no dia. A luz da face ressuscitada de Jesus brilha sobre a gente. Por isso, essa é a boa notícia. Então, nada disso de concreto que a gente olha ao redor tem palavra final. A gente precisa ver já desde agora como ressuscitados dentre os mortos, que nós já somos pelo batismo. Dentro da gente, a gente já recebe agora o corpo e o sangue do Filho de Deus ressuscitado dentro da gente. Ou seja, a semente da ressurreição já é colocada dentro de nós. Por isso, esse é o dia mais feliz da nossa vida. Obviamente, alguém pode dizer: poxa, eu estou tendo um dia triste hoje. Isso pode acontecer. Isso pode acontecer. Isso porque a Páscoa, ela não simplesmente elimina a tristeza de agora. Ela supera a tristeza, de modo que ela consegue coexistir com essa tristeza. Ela existe mesmo quando há tristeza. A tristeza desse mundo não consegue derrubar a alegria da Páscoa. Por isso que ela é verdadeira. Ela não deixa de ser verdadeira se a gente sofre outras tristezas na nossa vida, ou até mesmo no dia de Páscoa. O ponto é, ela permanece ali. E ela não pode ser derrubada por qualquer outra coisa que aconteça. Por isso esse é o dia mais feliz. A noite já passou. A gente está naquele limiar em que ainda não é exatamente dia, mas a noite já foi. É aquele amanhecer, quando a gente vê que o dia já está chegando. Mas o fato é, embora a gente veja um pouco de escuridão ao redor, a noite já não volta mais. A única coisa que vem é o dia. O que sobra nessa manhã para a gente é a face amiga de Cristo. Jesus veio nos encontrar. Passou a noite e a gente deve colocar a nossa alegria nisso. A gente não deve colocar a nossa alegria ali no quanto eu produzi, no quanto eu alcancei, no quanto isso ou aquilo. Não é nisso que a gente deve colocar ela, a menos que a gente queira viver uma vida extremamente infeliz. A gente deve colocar a nossa alegria no fato de que Ele não está no túmulo, mas conosco. Essa é a palavra final. Eu venci o mundo, eu venci a violência, eu venci a solidão, eu venci o vício, eu venci tudo aquilo que destrói, eu venci tudo aquilo que corrói a minha criação. Eu venci o pecado, eu venci a morte. Hoje sobra somente o Filho de Deus e a vida que prevaleceu. O nosso Redentor vive e nós vivemos com Ele. Amém.